Bom dia, meu nome é Orlando, faço parte do grupo de oração Divina Misericórdia e vamos partilhar o Evangelho que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 9, do 9 ao 13. Primeiro vamos pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde nosso auxílio, socorrei-me sem demora. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, né? Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletaria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Depois, quando estava à mesa da casa de Mateus, vieram muitos publicanos, pecadores, e sentaram à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas são os doentes. E depois aprender o que significa. Misericórdia eu quero, não sacrifício. De fato, não é os justos que eu vim chamar, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui primeiro nós vemos o começo do ministério de Mateus, né? Que chamava Levi, estava coletando impostos e ao ter aquele encontro com Jesus, aquele encontro verdadeiro, ele identificou que a vontade dele não era importante. Importante era a vontade de Deus. Ontem eu escutei numa homilia da missa uma coisa linda, que dizia assim, o padre dizia assim, que se eu faço coisas boas para mim, se eu quero coisas boas para mim, mesmo que às vezes eu erre, mas eu só procuro coisa que é interessante para mim, né? Todo ser humano é assim. Imagina Deus que é puro amor, o que, que ele não quer para nossa vida? Imagina aí. Mas voltando ao nosso evangelho, primeiro Jesus teve esse encontro de Levi, que virou Mateus, né? Um homem que era corrupto, um homem que se aliava com o povo do império para escravizar o povo judeu, mas ele teve essa conversão, esse olhar. Jesus está ali me chamando, eu vou passar para lá, eu não quero mais ser isso que eu sou não. E teve o julgamento dos fariseus. Eita, olha lá Orlando com quem tá, olha o Orlando tá sentado ali, ó. Né? Eu não estou me colocando na situação de Jesus, eu estou só levando para o nosso dia a dia para que a gente entenda. Então Deus nos chama hoje a nós, a mim e a vocês, a ser misericordiosos, a olhar para o irmão com um olhar de misericórdia. O apóstolo João, na sua carta, no capítulo 13, se eu não me engano, no versículo 13, capítulo 6, se eu não me engano, ele diz que se você não ama seu irmão, você é assassino. E nós sabemos que assassino não herdará o reino de Deus. Então, o amor é muito importante. E o que é amar? É tentar conviver com aquele que é difícil. Ter misericórdia pelo irmão. É difícil ter misericórdia pelo irmão. Não é fácil não. Mas nós temos que praticar essa misericórdia. E olhar para o irmão, para aquele irmão que é doente. Porque ele diz aqui,
Eu vim para quem tem doença. Os sãos, os bons, os que não precisam de médico, quem não precisa de médico, as pessoas que amam a graça. Na verdade, nós todos precisamos da graça de Deus, né? Mas quem já está dentro da igreja, ele já tem conhecimento. Mas aquele que não tem, aquele que está lá, Deus me livre, na prostituição, no pecado, no adultério, às vezes ele faz aquilo porque ele não tem conhecimento cultural. O universo masculino, ele prega que o homem tem que ser mulherengo, senão ele não é homem. O mundo de hoje prega que você tem que ser livre, fazer o que você quer. Que as drogas não fazem esse mal que o povo prega. Que todo mundo pode tomar alguma coisa para se divertir. Quando a alegria do Senhor é outra coisa, né? E aí, tem um outro lado aqui, que Jesus diz assim, que não julgue, para que a gente não julgue isso, né? Nesse versículo aqui Jesus disse, não são as pessoas que precisam de médicos, mas os doentes. E depois aprender isso. Eu quero misericórdia, não sacrifício. O que Jesus está querendo dizer aqui não é que, por exemplo, Deus me livre e me guarde, né? Eu tenho uma relação homossexual, eu posso estar na igreja, eu sou ministro de Eucaristia, eu distribuo a Eucaristia, eu participo das coisas da igreja e eu continuo praticando o meu pecado. Não é isso. Jesus está dizendo assim, que ele está querendo acolher os pecadores para que ele encontre a luz e passe da posição de doente para curado. E qual é a posição de doente para curado? É eu deixar de praticar o que eu fazia para praticar a justiça. Porque presta atenção, o mundo de hoje diz assim, mas Deus não é misericórdia? Eu posso fazer isso e estar na igreja. Jesus está dizendo aí que ele está para acolher os doentes. Ele está para acolher a doença. Mas para quando você chegar no hospital, você fique curado. Eu nunca vi ninguém estar doente e ir para o hospital para ficar doente. Para continuar doente. Todo mundo quer entrar no hospital para ficar curado. Não é assim, irmãos? Então que entre na sua cabeça. Jesus está chamando os doentes, mas para que ele fique curados. Acorde. O mundo te prega um sincretismo, um secularismo. Tudo pode. Mas eles têm amor. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Amor sem verdade não é amor. E a verdade está na palavra. E a palavra diz que não pode. Não é Orlando, não é a Igreja Católica, não é o Padre X. A Igreja Católica diz porque ela tem autoridade dada por Cristo. Mas não foi nós que criamos isso. A verdade existe. E qual é a verdade? A verdade é uma só, Jesus Cristo. E ele diz, venha para mim as criancinhas, venha para mim os doentes, mas para quando chegar aqui as criancinhas fiquem felizes, para que os doentes fiquem curados. Ninguém está chamando aqui ninguém para ficar doente lá dentro, não. Então, irmão, se você tem um pecado muito grave, adultério, uso de droga, seja bem-vindo à casa de Deus. Mas para quando você chegar lá, você lutar contra isso e se libertar. Porque Deus quer você curado, para chegar ao céu limpinho e cheio de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.